para dar continuidade agora ao nosso congresso, né, nós vamos ter uma super palestra. A gente viu sobre a mente, o quanto o mindset é importante, ou seja, mudar os pensamentos é possível e é realmente essencial para você desenvolver uma vida com mais equilíbrio. E para falar agora um pouquinho mais sobre equilíbrio, sobre inteligência emocional, nós vamos ter uma palestra e é trazendo esse olhar aí de integralidade, que nós vamos dar um espaço para mais uma mulher de valor, uma mulher realmente que luta pelos seus objetivos, que busca se desenvolver, né, acreditando no empreendedorismo, em apoiar outras empreendedoras e trazendo essa aplicação de uma forma assertiva. Falamos tanto sobre inteligência emocional, agilidade emocional, e nos negócios é fundamental. Então, eu vou estar trazendo ela, que é Ana Maria Olivo, que é doutora em administração, escritora, palestrante, coach, executiva de negócios e traz uma oportunidade de despertar a inteligência emocional em mulheres empreendedoras, instigando-as a serem mais assertivas na tomada de decisão e buscando maior equilíbrio entre os papéis que desempenham, sendo mais feliz e próspera nos seus negócios e na vida. Com vocês, Ana Maria Olivo. É uma grande honra estar com vocês nesse momento. Eu confesso para vocês que eu só estou aqui agora porque eu não vim sozinha. Se eu tivesse vindo sozinha, provavelmente eu iria fugir. Eu trouxe comigo a Aninha. Eu vou apresentar para vocês a Aninha. Eu trouxe junto o meu comitê. É o comitê que está sempre comigo. Eu não saio sozinha. Eu trouxe para vocês também aquilo que eu tenho de mais verdadeiro. Eu trouxe a minha luz, mas eu trouxe também a minha sombra. Porque eu não teria como vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto que eu quero falar, com verdade, com integridade, se eu não trouxesse tudo o que tenho de mim. Aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu acho que não é tão bom, que às vezes me atrapalha e que eu preciso melhorar. Eu preciso crescer a cada dia. Por isso que eu não vim sozinha. Eu vou apresentar para vocês quem me acompanha todos os dias, em todos os eventos da minha vida. Antes de eu pisar aqui, eu queria fugir. Por que fugir? Porque quando a mente da gente encontra algo que ela não conhece, algo que é estranho, ela no momento, ela não sabe diferenciar o que é um medo real do que é um medo imaginário. Então, por 8 segundos, é como se eu tivesse subido num touro e eu queria fugir. Mas eu tinha que ficar, porque eu tenho um compromisso aqui com vocês. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre o comitê que eu trouxe junto comigo, sobre a Aninha, e sobre as minhas sombras e sobre a minha luz. É com muito orgulho que eu estou neste evento hoje, para conversar com vocês sobre a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É observar as nossas emoções e, a partir disso, mudar comportamentos. Eu sou Ana Maria Olivo e eu acredito num mundo onde empresas, instituições possam ser elementos de cura para as pessoas. E não mais um lugar onde a gente vai adoecer. Porque nada mais justo do que a gente ter um ambiente seguro, feliz, sendo que a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Por isso que eu vou chamar a atenção agora de quem é gestor, de quem quer empreender, de você que é empresário, empresária, de você que é líder, para a grande responsabilidade que a gente vai ter a partir de agora. Com esta pandemia, todos nós ficamos mais sensíveis. Alguns problemas que a gente achava que não tinha foram aflorados. Isso faz com que venham mais medos, inseguranças, ansiedade. Quem é que vai dar conta disso tudo? Quem é que vai trabalhar isso tudo?
a inteligência emocional, normalmente, não é trabalhada nos currículos escolares. Por isso, cabe a nós, enquanto líderes, nas instituições, nos grupos que a gente possa exercer alguma influência, trabalhar a inteligência emocional das pessoas, porque mais do que nunca, o mundo vai precisar disso. E uma reflexão importante. Será que da forma como você se comporta, você está obtendo os resultados que você tanto deseja nas diversas áreas da sua vida? Seja você um empreendedor, seja você que está desejando empreender, não importa a situação em que você esteja. Nós estamos num momento de grandes desafios, em que a gente precisa trabalhar da nossa mente, olhar para as nossas emoções. Tem uma frase muito interessante que eu gosto de Caroline Calassia, que diz: cuide da sua mente, pois é com ela que você faz negócios. E não é só negócios. Com a nossa mente, a gente faz tudo. Tudo começa na nossa mente. Antes de a gente concretizar qualquer coisa, tudo começa na nossa mente. E se a gente não trabalhar as nossas emoções, se a gente não trabalhar a nossa mente, a gente não tem como ser feliz se a gente não começar a trabalhar a nossa inteligência emocional. Eu, na minha jornada, na minha trajetória, eu transitei por empresas públicas, privadas, fui gestora, tive empresas, fui professora, fui colaboradora. E nessa minha trajetória, como todo mundo, eu tive sucessos e tive insucessos. Eu fui empresária. Algumas empresas que eu tive não deram certo, como eu esperava. Sim, elas tiveram o seu tempo de vivência, o seu tempo de existência, assim como a natureza, que nos mostra a cada dia que a gente precisa enfrentar alguns ciclos altos e baixos e que a gente precisa se reinventar. E é o que está acontecendo neste momento, com grande parte das empresas. Ou elas estão tendo que se reinventar, ou então elas estão fechando. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê muitas empresas fechando, a gente vê muitas pessoas sonhando, empreendendo e abrindo novos negócios. Então, na minha trajetória, numa das empresas que eu tive, nós tivemos tanto sucesso. A gente vendeu tanto, que a gente vendeu, inclusive, a nossa casa, o nosso carro e até a bicicleta. Dessa empresa, a gente saiu com muitas dívidas e praticamente sem nada de dinheiro. E o que a gente faz nesse momento? Quando a gente, de repente, tem uma expectativa e aquela expectativa é frustrada, não acontece como que a gente espera. A gente tem várias decisões. A gente pode desanimar, mas a gente também pode recomeçar, de alguma forma. E quando eu não tive sucesso em uma das minhas empresas, eu resolvi fazer uma jornada pelo mundo acadêmico. Acumulei títulos, graduação, especialização, mestrado e concluindo o doutorado. Mas o que eu aprendi é que o conhecimento só se torna útil se isso nos tornar pessoas melhores para nós mesmos e para o mundo. Eu descobri que não é a escolaridade que leva a gente ao sucesso, mas quando a gente vence o sentimento de inferioridade, de incapacidade, os medos e as inseguranças que impedem a gente de atingir os nossos objetivos. Eu aprendi que os conhecimentos técnicos que a gente aprende nos bancos escolares nos empoderam,
nos dão condições de a gente lidar com habilidades que a gente não conhece. Mas, paralelo a isso, a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional, que não é muito comum de a gente ver nos currículos escolares. E onde que a gente vai aprender isso, se não é normal nos currículos escolares? Dentro das empresas, dentro dos grupos que você faz parte. Eu te convido para que você comece a trabalhar a sua inteligência emocional e depois transmitir isso para outras pessoas. É uma grande responsabilidade que a gente tem no mundo, principalmente nessa nova era que vem por aí. Nós temos uma responsabilidade muito grande com o mundo, para que a gente possa cumprir a nossa missão e o nosso propósito. Durante esse evento, por diversas vezes, nós falamos em missão, nós falamos em propósito. E muitas vezes, quando a gente pensa, mas eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é o meu propósito, a gente se angustia. Por isso, eu vou convidar você, para que neste momento, você venha comigo, num movimento, numa jornada, numa missão coletiva. Eu vou simplificar as coisas para cada um de vocês. Quem não tiver uma missão, um propósito, estiver angustiados com isso, então, a partir de agora, do ponto onde você estiver, seja no grupo que você estiver, na empresa que você estiver, na família que você estiver, a nossa missão coletiva, a partir de agora, é deixar pessoas e lugares melhores do que a gente encontrou. Viu como é simples? Facilitei a vida de vocês. Agora, todos têm uma missão e um propósito. E se você tem uma missão e um propósito, você tem que começar a trabalhar a sua inteligência emocional. Tudo na vida começa com o nosso plano mental. E tudo que a gente alimenta no nosso plano mental, de alguma forma, isso vai vir para o nosso plano físico. Por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções, porque eu penso, eu sinto, e é a partir disso que eu vou agir, eu vou tomar as atitudes para a minha vida. Como que a gente começa essa jornada da inteligência emocional? A gente começa pelo autoconhecimento. É preciso que a gente se conheça. Quem a gente é, como você é, quais são os seus diferenciais, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e também do seu negócio, da sua empresa, do seu empreendimento, da sua profissão. Você sabe quais são os seus diferenciais, os seus pontos fortes, os pontos fracos, daquilo que você oferece para as outras pessoas? Então, tudo começa pelo autoconhecimento. Quando eu olhei para a minha história, eu entendi alguns sentimentos que eu tinha que me atrapalharam durante toda a minha jornada até a vida adulta. Meus sentimentos, meu medo de rejeição e o meu medo de não agradar, a minha vontade de querer agradar a todo mundo e tentar ser perfeita e nunca desapontar. Por que eu falo quando olhei para a minha história? Porque a vida da gente, muitas vezes, é como um desenho que a gente faz quando a gente é criança. Eu até fiz ontem esse exercício para que pudesse trazer para vocês. Experimentem desenhar aquele cachorrinho, aquela casa, ou aquele desenho que você fazia quando era criança. Eu desenhei ontem um cachorrinho que eu sempre desenhava quando era criança. Ele saiu exatamente igual ao que eu desenhei há mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. E por que eu digo? Eu não melhorei o meu desenho, ele continuou daquele mesmo jeito, porque eu não treinei ele. E assim é a nossa inteligência emocional. Quando a gente não treina a nossa inteligência emocional, a gente fica com aqueles medos, aquelas inseguranças e aquelas angústias que a gente tinha quando era criança. Lembra que no início eu falei para vocês que eu ia apresentar quem veio comigo? Eu trouxe comigo a Aninha. A Aninha,
nasceu em 1968. Aninha foi muito amada. Os pais deram a ela muito carinho. Aninha lembra disso. Só que Aninha tinha que disputar com 12 irmãos. Eu vim de uma família de 12 irmãos. Então, eu precisava disputar a atenção dos meus pais. Porque eu queria agradar, eu queria ser vista, eu queria me sentir importante. Mas eram 12. Meus pais tinham que distribuir atenção a todos eles. Então, quando eu olhei para a minha história, foi que eu percebi que aquela Aninha que tinha lá atrás, com aqueles medos, aquelas inseguranças, ainda estava dentro de mim. Por isso que eu trouxe a Aninha aqui. Não tem como eliminar a minha criança interior. Ela está aqui comigo sempre. Não dá para eliminar. Por algumas vezes eu queria eliminar, não queria mais ter esse sentimento, eu não queria ter esses sofrimentos. Até eu descobri que a Aninha vai estar sempre comigo. Mas eu posso ensinar a Aninha a crescer, mas só cabe a mim. Muitas vezes eu vou precisar de ajuda de profissionais, de psicólogos, para ajudar essa minha Aninha a crescer. Mas tudo começa com a minha decisão de querer trabalhar com essa minha criança interior. Por que é importante a gente olhar para a nossa história? É importante olhar, mas com muito cuidado. Porque a nossa mente, ela muitas vezes não distingue o que é passado, presente e futuro. Por isso que quando a gente tem algumas lembranças do passado que não foram tão boas, a gente sofre. Parece que aquilo está acontecendo agora. E quando a gente tem ansiedade, que é preocupação demasiada com o futuro, a gente se angustia porque parece que tudo está acontecendo agora e a mente da gente não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. E a gente precisa começar a ensinar essa nossa mente a trabalhar a nosso favor. E quando a gente começa a nossa jornada pela inteligência emocional, que começa pelo autoconhecimento, a gente precisa descobrir a ter amor pela gente mesma. Conforme as colegas que me antecederam falaram, a pessoa que mais a gente precisa amar somos nós mesmos. Muitas vezes, se você perguntar para uma mãe, qual a pessoa que você mais ama? A pessoa vai dizer, claro que é meu filho. Não. Você pode dizer que é você. Você, em primeiro lugar, porque a gente só consegue dar amor se a gente sentir amor pela gente mesma. Tem aquela frase bíblica que diz, amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente aprende a se amar, olhar para a gente, olhar para o nosso empreendimento, olhar para aquilo que a gente vende de produtos, de serviços, a gente passa a entender que se eu não me amar, e se eu não sentir orgulho por aquilo que eu vendo, por aquilo que eu empreendo, outras pessoas também não vão valorizar. Não tem como as pessoas valorizarem se você próprio não valoriza. E quando a gente não tem sucesso em algum empreendimento, porque talvez a gente não valorizou nossos produtos, os nossos serviços, ou porque a gente tem vergonha de vender. A vergonha de vender, muitas vezes, ela pode estar atrelado ao nosso medo da rejeição. Porque quando a gente vai vender um produto ou um serviço, e não importa se você não tem empresa, a gente sempre vende alguma coisa, nem que seja a nossa imagem. Então, quando a gente fala que não gosta de vender, vendas não é comigo. Não tem como a gente empreender se a gente não gostar de vender, se a gente não sentir orgulho por aquilo que a gente oferece em termos de produtos ou de serviços. Não tem como. E quando a gente não gosta de vender, pode ser que isso esteja atrelado ao nosso medo da rejeição. Quem vai vender vai receber muitos nãos. E ao receber muitos nãos, eu posso acionar dentro de mim aquele medo de ser rejeitada. E por isso eu não gosto, eu não quero vender, porque eu tenho medo de receber não. E quando
a gente não tem sucesso em algum empreendimento, em alguma empreitada que a gente assume, quando alguma coisa não dá certo, a gente logo quer achar algum culpado. Sartre diz, o inferno são os outros. E a gente está condenado a ser livre. E ser livre gera muita angústia. E que a gente só é alguém a partir das decisões que a gente toma e a gente se molda a partir dessas escolhas. Por que ser livre gera angústia? Se a gente quer tanto ser livre? Porque quando eu sou livre, eu preciso tomar decisões. Quando eu sou livre, eu preciso dar conta da minha vida. Eu preciso ser protagonista. E muitas vezes a gente quer pôr a culpa nos outros. Mas quem são os outros? Quando eu falo para alguém, os outros me criticam, ninguém me apoia, ninguém gosta de mim, ninguém compra o meu produto, todo mundo está contra mim. Olha só que dó, né? Como a gente se pune, como a gente às vezes se coloca no lugar de vítima. Mas quem são esses outros? Muitas vezes esses outros nem existem. Eles são reflexos da nossa própria mente. São as nossas vozes internas. Teve uma frase de uma amiga, Daiana Venâncio, que ela falou para mim há poucos anos, quando eu estava trabalhando em mim o autoconhecimento. Lembra? Eu fui para a academia, eu estudei bastante, mas o meu autoconhecimento eu deixei de lado por um tempo. Por isso que eu tive que, com quase 50 anos, resgatar esse trabalho de inteligência emocional para que eu pudesse ser mais feliz. Então, uma frase que a minha amiga falou, a Daiana Venâncio, é: até quando você vai se medir pelo olhar do outro? Porque eu tinha muita preocupação, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Se eu não tivesse trabalhado isso em mim, eu jamais estaria aqui hoje. Porque eu tinha muito medo do julgamento. Eu sinto um frio na barriga ainda quando eu vou palestrar, quando eu vou para uma reunião, quando eu vou estar no meio de um público. Eu sinto um frio na barriga ainda. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade e que esse frio na barriga faz com que eu esteja mais atenta para que eu dê realmente o meu melhor. Mas quando a gente se molda pelo olhar do outro, a gente fica preocupado, o que os outros vão pensar, o que os outros vão julgar, será que estão gostando da minha roupa, será que a minha voz está legal, será que eu não estou andando demais, eu tenho o pessoal olhando aqui para mim, será que eles estão pensando o quê? Muitas vezes são as nossas próprias vozes internas que estão aqui, e eu já vou falar sobre elas. E eu tenho uma coisa que eu não posso deixar de falar neste momento, que é, quando a gente culpa os outros pelos nossos insucessos, as primeiras pessoas que a gente vai culpar são os nossos pais. Depois a gente culpa o marido, a gente culpa o filho, a gente culpa o chefe porque não deixa, a gente culpa o governo, a gente culpa todo mundo. Quando a gente não assume que nós somos os protagonistas. E quando a gente tira os nossos pais do banco dos réus e a gente lembra de amá-los e honrá-los, porque eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, com as condições que eles tinham. E que eles também, assim como a gente, tem medos, tem inseguranças, e lá atrás, muito mais, os desafios eram diferentes. E hoje a gente tem como trabalhar esses sentimentos que nos atrapalham. E naquele tempo, eles não tinham como trabalhar. E quando a gente tira os nossos pais, a gente também se tira, enquanto pai ou enquanto mãe, que a gente nunca acha que é bom o suficiente, a gente nunca acha que faz o suficiente. E a gente vive se cobrando. Então, ao tirar os nossos pais do banco dos réus, nós também saímos. E isso é muito libertador, por quê? Porque faz com que a gente assuma o protagonismo da nossa vida, que a gente pare de achar culpados, e a gente tira essa carga das costas, e a gente fica mais livre para criar, para ousar, para empreender e para fazer o que tem que ser feito. Quando a gente assume o protagonismo, a gente descobre que a gente é responsável por tudo que está na nossa vida. Eu falei responsabilidade e não culpa. Culpa não serve para nada.
só nos atrapalha. Mas responsabilidade é quando você sabe que a vida é tua, o problema é teu e que você tem que resolver. E eu coloquei uma frase ali para vocês, que Cinderelas que não crescem, não empreendem com sucesso. Por muito tempo, eu sofri do terrível complexo de Cinderela. Alguém precisava me amar, alguém precisava me dar amor. Eu colocava a minha felicidade na mão do outro. E o outro, que pode ser qualquer pessoa, nossos pais, nossos companheiros, nossos filhos, eles não dão conta da nossa felicidade. Porque a felicidade é uma coisa individual de cada um. Por isso que eu coloco aqui Cinderelas que não crescem, não empreendem com sucesso. Porque elas têm muitos medos que elas não trabalhavam e que vai influenciar no seu empreendimento. Para que a gente trabalhe a inteligência emocional, a gente precisa silenciar os barulhos da mente. Neste momento, eu sei que todos estamos enfrentando os desafios. Muitos estão sem dormir, estão perdendo sono. Quem é empresário, empreendedor, de repente, está tendo que lidar com dificuldades com relação aos funcionários, aos seus colaboradores, falta de dinheiro, falta de tempo para ficar com a família, cobranças, porque a gente tem que dar conta de todos esses papéis que a gente desempenha. E isso, às vezes não, sempre gera dor e sofrimento. E isso atrapalha nos nossos empreendimentos. Não tem como a gente ir trabalhar e deixar os problemas em casa. Eu ouvi muitas vezes isso lá atrás, no passado, de algum chefe meu. Da porta de dentro para a empresa, você trabalha, os teus problemas ficam lá fora. Não tem como. A gente é ser integral, a gente está vendo durante todo esse evento que a gente tem que trabalhar na integralidade. E primeiro passo para que a gente possa trabalhar o nosso... Já vou falar quem é o comitê julgador. A gente tem que silenciar os barulhos da mente. Lembra que eu falei para vocês que eu não vim sozinha, que eu trouxe o meu comitê julgador? O que é o comitê julgador? São nossas próprias vozes internas que estão na nossa cabeça e que ficam nos criticando, nos vigiando o tempo todo. E esse nosso comitê julgador, ele é cruel com a gente. Ele julga, ele critica. Fala, Ana, não está bom esse teu cabelo, não está bom essa tua roupa, a tua voz não está legal, não vai dar certo, alguma coisa. Ele fica nos atormentando, porque ele não está disciplinado. Então, a gente precisa disciplinar, treinar esse nosso comitê julgador para que ele trabalhe a nosso favor. E, para isso, a gente precisa começar silenciando os barulhos da mente. Como que a gente silencia os barulhos da nossa mente? Lúcia Helena Galvão diz que, para que a gente esteja lúcido, a gente precisa estar de corpo e alma no momento presente. Porque é aqui, é agora que a vida acontece. E a gente está muito no passado ou no futuro, e a gente esquece do momento presente. E se eu estou falando isso, é porque isso é algo que realmente me atormenta, ou me atormentou por muitos anos, até eu conseguir trabalhar esse meu comitê julgador. Como que a gente silencia a mente e como que a gente trabalha esse nosso comitê julgador? Existem várias técnicas e cada pessoa vai usar aquela que mais seja adequada, aquela que você mais gosta. Pode ser a respiração consciente, que foi trabalhado durante esse evento, é você prestar atenção na sua respiração, você se coloca no momento presente. Quando você entra em estado de gratidão, a minha mente é muito barulhenta, principalmente pela manhã. Eu tenho uma tendência a ser ansiosa, por mais que eu sempre neguei esse sentimento, estou confessando agora. Como é que eu faço para acalmar essa minha mente? Para silenciar? Para mim, o que funciona muito bem é entrar em estado de gratidão antes de sair da cama, todos os dias. Eu agradeço tudo o que eu tenho na minha vida, tudo o que eu tenho de bom, tudo que está na minha vida. Essa prática de entrar em estado de gratidão faz com que a gente fique no momento presente e impede a entrada de pensamentos negativos que possam atrapalhar a nossa caminhada. Outra forma de silenciar esses barulhos da mente é pela prática de esportes, uma caminhada, uma contemplação, uma meditação, fazer alguma
atividade artística, jogar videogame, tanto outras técnicas, tem Ho'oponopono, tem diversas técnicas que foram ensinadas durante este evento. E sobre a caminhada, Rousseau dizia, só consigo pensar quando caminho. Minha mente só funciona com minhas pernas. Nietzsche que falava que todos os pensamentos grandiosos são concebidos enquanto se caminha. Então, a caminhada é muito importante. E quem não puder caminhar na rua, pode ser na esteira, e quem não caminha, pode ser na cadeira de rodas, pode ser na cadeira, da forma que você tiver, colocar o teu corpo em movimento de alguma forma, sair na rua, alguém te levar a passear, isso tudo faz com que a nossa mente trabalhe diferente e que ela venha a nosso favor, reduzindo a ansiedade, reduzindo esses medos que atrapalham a nossa caminhada. E para que a gente possa empreender com sucesso, a gente precisa reconhecer os nossos valores, os valores dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos fornecedores e dos parceiros. Depois do evento, você escreve aí num papel. Quais são os seus valores inegociáveis, aqueles que são mais importantes e que você não abre mão? Um exemplo, se o valor da honestidade é muito importante para mim, e eu vou pactuar de uma ação antiética, eu vou enganar o meu cliente, eu vou passar a perna do meu fornecedor, eu vou ganhar vantagem, eu vou estar ferindo um valor de honestidade, a honestidade do ganha-ganha, que faz parte dos empreendimentos. E a gente pode empreender sendo muito honesto no ganha-ganha. Isso é possível. E quando a gente não atende esses nossos valores, a gente se frustra, a gente sofre, a gente não dorme. Por isso, a gente não pode ferir os nossos valores mais importantes. Para que a gente possa empreender com mais sucesso, é importante que a gente saiba qual é o sonho da nossa empresa, qual é o nosso sonho pessoal, por que a nossa empresa existe. Se a sua empresa não está sendo útil neste momento, é preciso que você ache um jeito de ela se tornar útil, porque senão ela não vai ter como continuar. É importante que a gente planeje o nosso tempo e que a gente, a partir disso, organize a nossa agenda, porque senão a gente vai o tempo todo só estar se ocupando e achando que está produtivo e não está. Uma coisa muito importante para a gente pensar é cuidar da nossa mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa vibração, que ela é formada por isso. Tem uma frase que eu gosto, é cochilou, o cachimbo cai. Ou seja, se você não ficar atento àquilo que você está pensando, àquilo que você está sentindo, isso vai atrair para vocês pessoas, pensamentos, situações com baixa frequência. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Quando a gente passa a observar as nossas emoções e os nossos sentimentos, a gente começa a buscar congruência entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Não é negar sentimento. É quando você estiver sentindo alguma coisa, estiver te incomodando, olha para fora esse pensamento, esse sentimento. O que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Se dê conselho. É isso que a gente tem que fazer. Não dá para a gente se livrar de alguns sentimentos, mas a gente pode passar a compreendê-lo e ressignificar. É preciso que a gente busque essa congruência entre o pensar, sentir e agir. Porque a gente não tem controle do que acontece lá fora, do que acontece no mundo. Mas a gente tem controle do que acontece na nossa mente e no nosso coração. Ou a gente pode decidir o que acontece na nossa mente e no nosso coração. O pensamento, ele vem aleatório, mesmo que a gente não queira. E, às vezes, a gente sente coisas que a gente não quer sentir e que incomoda. Mas prestar atenção na nossa mente e no nosso coração, no nosso sentir, vai fazer toda a diferença, porque a gente assume o controle sobre isso. Henry Ford dizia que, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos, você estará certo. E a gente não pode ficar refém de uma emoção mal educada. Se você tem pensamentos e sentimentos que te incomodam, a gente precisa trabalhar eles. Tem como trabalhar, porque senão a gente acaba ficando refém e sofre, e isso nos atrapalha. E é importante também que a gente
mantenha a nossa mente mais no positivo. Não é a gente se alienar do que acontece lá fora, se alienar dos problemas do mundo. Mas a gente sabe que há muito lixo sendo espalhado pelo mundo, por aí, e a gente pode escolher com aquilo que a gente vai alimentar a nossa mente e o nosso coração. Pensar bem nos faz bem, segundo Mário Sérgio Cortella. A nossa mente é boa quando a utilizamos como ferramenta e não quando a gente deixa ela no comando. O pensar vem da mente consciente, da nossa cabeça, e o sentir é da mente inconsciente, do coração. Por isso é preciso buscar esse equilíbrio. E como que a gente faz para treinar a nossa mente? Reprogramando todos os dias, fazendo afirmações positivas de autoconfiança. E se a gente tiver problema, focar na solução. Então, você falar todo dia: eu sou poderosa, eu sou forte, eu sou autoconfiante, eu sou feliz. Ah, Ana, isso é besteira, isso não acontece. Mas faz ao contrário. Até que eu dizia para mim: eu sou insegura, eu sou medrosa. Eu dizia isso todo dia para mim. Eu não tenho autoconfiança. Quanto mais eu dizia, mais eu me tornava menos confiante, mais eu deixava de acreditar em mim e mais eu sofria. Então, por isso que é importante que a gente reprograme a nossa mente todos os dias. Porque durante 40 anos, 50 anos, a gente programou ela de uma forma. Agora a gente precisa reprogramar. E é todo dia. Todo dia. Assim a gente consegue mudar e reprogramar. E se tudo que tu fizer na tua vida der errado, que pode ser que a gente tenha fracassos, faz parte da nossa vida, é importante que a gente permita mostrar nossa fragilidade, assumir a nossa vulnerabilidade por alguns momentos, mas logo depois recomeçar, tomar o comando da nossa mente e ir em frente. Todos nós temos forças e fraquezas. Super-homem, a fraqueza é a criptonita. Laço mágico, que somos nós, as mulheres, o que pode ser a nossa maior força, muitas vezes também pode ser o nosso maior problema. O laço mágico que empodera a Mulher Maravilha também pode sufocá-la. Então, todos temos forças e fraquezas. E a gente não precisa ter vergonha dos nossos fracassos. Eu quis trazer para vocês essa foto que representa eu alguns anos atrás. Lembra que eu falei que nós vendemos tanto na empresa, que foi o carro, a bicicleta e todo o patrimônio? A gente teve que recomeçar de uma forma muito simples. E na época eu tinha vergonha dessa situação. Por isso que eu venho falar para vocês: não tenham vergonha dos fracassos, nem da condição que você tiver. Porque tudo pode ser tirado da gente, menos a nossa sabedoria, a nossa inteligência emocional, a nossa saúde. E não importa o que fizeram com você. O que importa é o que a gente faz com aquilo que fizeram da gente. Sempre há tempo de recomeçar, um projeto novo, um sonho que ficou esquecido e abandonado lá atrás. E por onde que a gente recomeça? A gente recomeça honrando a nossa história. Porque embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Para aguentar o sucesso, para ter sucesso, a gente precisa aguentar os desafios do processo. Por isso, seja única, continue em busca dos seus sonhos, surpreenda, empreenda e ouse. E trabalhe essa sua criança interior para que ela cresça com você e cresça com o seu empreendimento. O último conselho: eu sei que vocês estão com várias dicas, várias sugestões que foram trazidas por vários palestrantes durante esse evento, mas segunda-feira a vida de vocês vai continuar a mesma, os mesmos problemas, as mesmas preocupações. O que vai mudar então? Se você colocar em prática algumas das coisas que você aprendeu aqui. Não adianta ficar só na teoria, a gente precisa colocar pelo menos alguma coisa em prática, algo que você aprendeu e que vai ser o primeiro passo para a mudança na sua vida, a mudança que você tanto deseja. Gratidão por essa oportunidade, por estarem comigo neste momento. Sucesso a todos.